Vamos lá? Vamos lá, garota. Página 6, garota. Página 6. Página 6. Hoje a gente vai fazer uma leitura legal, longa. E por que a gente vai fazer essa leitura longa nesse bate-papo Hebreus 2? Hebreus 1 foi na semana passada, que eu não pude postar Hebreus 1. Eu falei para você, eu sentei do outro lado da sala de aula, e aí o movimento da casa não ficou legal, todo mundo entra e sai. Nem eu, nem a Denise, a gente achou legal postar isso no YouTube. Mas nós vimos Hebreus 1. Por que eles deixaram de se chamar hebreus e passaram a ser chamados de judeus? É isso mesmo? Foi quando as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, foram libertados lá do cativeiro da Babilônia. Eles voltaram, o mapa está na página 5. É só você dar uma olhada aí no mapa da página 5. Deixa eu fazer uma experiência logo aí. Isso. Pronto. Janela do aplicativo. Pronto, aí. Página 5. Olha aí. Tá vendo? Essas duas tribos do sul, Maria Luísa, Judá e Benjamim, as duas tribos de verde aí no mapa, elas se libertaram do jugo, né, da escravidão dos babilônios, e aí eles voltaram. Quando eles voltaram, as tribos do norte tinham desaparecido, as 10 tribos do norte, é do lado esquerdo do mapa, e aí eles passaram a ser chamados de judeus, tá bom? Então, vamos para a página 6. Vamos para a página 6, para a gente... Foi onde mais ou menos nós paramos. Bom? Então, me acompanhe. Em 538 a.C., os persas, comandados por Ciro II, o Grande, conquistam a região da Mesopotâmia e permite, então, que os hebreus voltem para suas terras. Durante o período em que ficaram exilados na Babilônia, cativeiro da Babilônia, é um dos momentos mais dolorosos da história dos judeus, dos hebreus, é a história do cativeiro da Babilônia, e você ficou conhecendo isso. Os hebreus se mantiveram firmes, os hebreus do sul, tá vendo? Judá e Benjamim, não esqueça disso não. Os hebreus se mantiveram firmes em suas crenças e nos seus costumes. Evitando a miscigenação e conservando seus costumes, os hebreus da tribo de Judá terminaram sobrevivendo a esse exílio, porque, segundo antropólogos, foi determinante para a sobrevivência desse grupo enquanto povo. A história de Judá, após o exílio da Babilônia, passou a ser a mesma do próprio povo judeu até os dias de hoje. Mas aí, quando é que entra os palestinos que eu vejo em 2018, foi quando eu escrevi esse material, nos telejornais brigando com os israelenses. E a gente está vendo agora em 2024, infelizmente, o que está acontecendo lá. Esse governo de extrema-direita, né, de Israel. Vamos deixar uma coisa bem clara, viu, Maria Luiz? Eu tenho muita simpatia pela história dos hebreus. Muito. De todas as histórias, a que eu mais gosto de contar é a do povo hebreu e do povo judeu. Entendeu? Eu tenho muita admiração pelo sofrimento, eu admiro a história de sofrimento do povo hebreu. Duas diásporas, 1948, eles retornam de maneira definitiva, de vez, para a terra deles, né? A gente viu que, historicamente, quem chegou primeiro lá foram os hebreus. Se tivesse alguém para poder reclamar primazia na terra onde eles têm, seriam os filisteus, mas os filisteus se perderam, desapareceram, né? Então, não sobrou ninguém que poderia contestar, olha, eu cheguei aqui primeiro nessa terra. Mas o fato de eu gostar muito da história dos hebreus, simpatizar muito e procurar estudar muito, isso não me tira a lucidez, a capacidade de criticar
o governo de extrema-direita que está atualmente em Israel. Bom, vamos deixar bem claro isso. Eu critico terminantemente. Aliás, como eu critico no Brasil também, a extrema-direita. Bom, não é que eles sejam culpados, mas grande parte dos problemas dos assentamentos, da discussão dos colonos lá, palestinos. Mas depois a gente entra na história, senão eu termino me perdendo, tá bom? Então a gente vai tentar entender agora, vamos tentar entender onde é que entra essa briga de palestino, que não existia naquela época, com os judeus que sempre existiram, desde 1500 a.C. Então vamos lá. Mas aí, quando é que entra os palestinos que eu vejo em 2018, nos telejornais, brigando com os israelenses? Calma, ainda está cedo para eles aparecerem. Aliás, esses palestinos, dos quais você ouve falar nos telejornais atuais, só passariam a existir na região a partir do século VII depois de Cristo. Olha só. Enquanto isso, o que aconteceu com os judeus? Quando eles voltaram, foi o que aconteceu com os judeus. Nada. Não aconteceu nada demais. Levaram a vida normalmente até o ano 70 depois de Cristo. Nesse ano, a região dos judeus, Judeia, olha o nome, Maria Luísa, estava dominada pelos romanos. A gente não vai entrar em detalhes, mesmo porque a gente vai conversar sobre romanos no momento certo. Mas naquela época, quem mandava ali, naquela região onde hoje é o Estado de Israel, era o Império Romano. Tá bom? Olha só foi o que aconteceu. Houve, então, uma revolta dos judeus contra os romanos, que foi brutalmente reprimida. Os judeus, então, foram expulsos de sua região e se espalharam por todo o mundo. Essa dispersão ficou conhecida como diáspora. Guarda essa palavrinha, Maria Luísa. Diáspora. Diáspora. Foi quando, em 70 depois de Cristo, os judeus foram, Jerusalém foi destruída pela segunda vez, tinha sido pela primeira, lá com os babilônios. Em 70 depois de Cristo já, os romanos simplesmente destroem Jerusalém e expulsam os judeus. Aí eles vão pagar pela Europa. E na Europa eles sofrem humilhações, perseguições. A gente vai comentar sobre isso. Alguns santos da Igreja Católica, padres que viraram santos, dentre eles um cara chamado São João Crisóstomo. São João Crisóstomo. Esse cara costumava falar horrores dos judeus, de que era uma raça que Deus colocou aqui na terra destinada para sofrer. E que a sinagoga é o nome do templo. Você tem igreja, você tem a mesquita, que é dos muçulmanos, e tem a sinagoga, que são dos judeus. É o local de culto dos judeus. Ele costumava dizer, São João Crisóstomo, que a sinagoga era a morada do Satanás. Porque a gente vai ver por que a Igreja Católica precisava fazer isso. Bom, então vamos voltar, a gente chega lá. A partir de então, os judeus passaram a ser um povo sem território até o ano de 1948. A gente chega em 1948. Você vai ver o que foi que aconteceu em 1948, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, relativamente recente. 14 anos depois eu estava nascendo. 14 anos depois, 1948, mais 14 anos, da 1962. Então, quando eu vim para esse planeta aqui, quando eu cheguei aqui, quando eu saí da barriga de manhã, Israel, o Estado de Israel já tinha 14 anos de fundado, né? Por uma determinação da Organização das Nações Unidas. Mas a gente chega lá, não se preocupe não. Volta para a leitura, vai. A partir do ano 70 até o ano de 1948, os judeus sofreram perseguições e massacres nas terras onde estavam exilados. Massacres, perseguições. Tudo que acontecia de errado, a culpa era dos judeus. Tudo que acontecia de errado, a culpa era dos judeus. Porque os judeus mataram Deus.
os judeus cometeram deicídio. Olha essa palavrinha, deicídio. Tem homicídio, infanticídio, feminicídio, tem deicídio. Não sei se você já ouviu essa palavra. É o assassinato de Deus, o assassinato de um Deus. Então, os judeus cometeram deicídio, ou seja, eles mataram o Filho de Deus, mataram Jesus. Foram eles que mataram? A gente vai parar um pouquinho aqui agora. Aliás, não vou parar aqui não, vou parar um pouco mais lá na frente. A partir do ano 70 até o ano de 1948, os judeus sofreram perseguições e massacres nas terras onde estavam exilados. Cabe aqui registrar que de todas essas perseguições, as maiores delas aconteceram na Europa e foram causadas por motivos religiosos. Vamos parar um pouquinho aqui agora, Maria. A gente para um pouquinho e você está vendo aí que eu marquei aí, por motivos religiosos, o número 3 depois da palavra religiosos. Vamos voltar lá e vamos ler essa observação 3, que eu acho que é interessante que a gente veja essa observação 3 aí. Está lá na página 8, Maria Luiz. Dá um pulinho na página 8. Os cristãos, seguidores de uma religião cujo maior mandamento é o amor ao próximo, foram os maiores torturadores que os judeus tiveram na história. Perguntinha básica. Qual a origem do verbo judiar? Você conhece. Você já ouviu. E você provavelmente já falou, ei, para de judiar. Vai, isso aí você está judiando com essa pessoa, com esse animal. Para de judiar. Né? A Igreja Católica vem lentamente tomando decisões que acabam se tornando uma espécie de admissão de erros no relacionamento com os judeus. Podemos citar como exemplos. Olha aí, posições oficiais do Vaticano. Posições oficiais do Vaticano. Primeira, a suspensão indefinida do processo de beatificação de Isabel, a rainha de Castela, lá na Espanha, tá bom? Século XVI, se eu não me engano. Foi essa rainha que, em 1492, expulsou de maneira cruel os judeus da Espanha. 2. O pedido de perdão da igreja, olha aí, a gente está falando de posições oficiais, o pedido de perdão da igreja, feita pelo Papa João Paulo II, em 2000, pela colaboração ou pela omissão de alguns católicos no projeto Solução Final de Hitler. No momento certo, a gente vai falar dessa solução final de Hitler. O louco, o ensandecido do Hitler, que não só judeus, mas ciganos, homossexuais, qualquer coisa que destoasse da pureza racial que ele atribuía ao povo alemão, né? A raça ariana, como ele chamava, deveria ser eliminada. Os judeus estavam entre eles. E aí, nessa brincadeira, foram 6 milhões de judeus mortos de maneira brutal. Eu não vou entrar em detalhes, porque me deixa chateado a maneira como ele assassinou 6 milhões de judeus. Depois eu conto, eu indico para você algumas séries, entendeu? E aí você vai... Eu não tenho estômago para falar isso, não é um assunto que eu gosto de falar. Bom, sinceramente, não é. Os detalhes absurdos, cruéis, sádicos, perversos, que os nazistas faziam nos campos de concentração. Então, o que foi que aconteceu? De lá até 1948, de lá quem Ayrton, 70 depois de Cristo, a diáspora, quando os judeus foram expulsos. Então, o que você teve foi milênios de sofrimento, de perseguição. Por quê? Aí vem um detalhezinho aqui agora, que alguns historiadores argumentam. Cristo. Não vamos aqui discutir a existência histórica, o Cristo histórico. Um cara chamado Yeshua ben Yosef, que era o nome dele em aramaico, Yeshua ben Yosef, esse cara existiu. Então, quando você vê esses ateus totinhos falando de que Cristo não existiu,
babaquice isso. Ninguém tem dúvida. Cristo realmente existiu. Existem documentos. Você não tem a certidão de nascimento de Cristo. Mas você tem documentos que comprovam de que esse cara realmente existiu. Agora, se ele tinha uma essência divina, ou era um ser humano, como outro qualquer, isso é uma discussão que a gente não vai entrar nessa discussão. O objetivo aqui não é isso. Nosso bate-papo não é de religião, é de história. Mas o que aconteceu é que ele começou a incomodar, Maria Luísa, incomodar seriamente a elite de Jerusalém, a elite judaica, os rabinos, os poderosos, politicamente e economicamente. Ele começou a incomodar, porque ele incomodava em que sentido? Dentre várias coisas que ele falava, Maria Luísa, ele costumava criticar o cerimonial, o ritual, de você, como você se comporta, como você corta o alimento, como você faz isso, como você faz aquilo. Eu acho uma coisa muito bonita que ele fazia. Ele virava os caras e dizia, olha, Deus não está interessado se você faz o ritual de maneira correta, de maneira certa. O que Deus está interessado é o que está dentro do seu coração. O que é que se passa dentro do seu coração? Seus pensamentos, o que é que você pensa, o que é que você fala, da maneira que você... E não esse cerimonial. Então, bonito isso, pô. Deus está interessado no que está dentro do seu coração. E não na parte cerimonial lá, no culto judaico. Ele começou a incomodar. Ele tinha o quê? Pouquíssimo. Preste atenção para você entender o que eu vou falar. Porque o que eu estou falando é o que uma corrente de historiadores fala. Ele começou, Maria Luísa, a incomodar seriamente a elite judaica. E essa elite judaica estava, claro, mancomunada, subserviente, de cabeça baixa, estava sobre os romanos. O governador lá da época era um judeu indicado pelo Império Romano. Então, foi o que eles fizeram, bem simples. Eles entregaram, os próprios judeus entregaram Cristo para as autoridades romanas crucificarem ele. Então, de uma certa forma, foi sim os judeus que mataram Cristo. Só que há um detalhe, Maria, um pequenino detalhe, onde você tem ou é ignorância ou é má fé. Eu não sei o que é. Ou é ignorância ou é má fé. Tanto naquela época, da Igreja Católica, que precisava de um inimigo comum para aglutinar. Lembra do que eu falei? Daquele amido de milho que a gente bota no molho da macarronada, a gente bota no molho da almôndega para aglutinar. Eu falei isso para você. Então, quando você tem junto um grupo de pessoas, e você elege um inimigo comum a essas pessoas ficam coesas, elas ficam... A história está repleta de situações como essa. Então, a Igreja Católica fez o quê? Desceu a madeira dos judeus. Só que tem um detalhe, a propagação era a seguinte, que os judeus mataram Cristo sabendo que ele era filho de Deus. O judeu sabia, eu sei, eu vou matar você, você se chama, cuidado, que a palavra Jesus Cristo é um nome grego, viu? Aí eu tenho que tomar cuidado. Você sabia disso, Marisa, que Cristo é um nome grego? Não sabia. Não. Então fica sabendo, né? A gente está usando Cristo, mas não era assim que eles pronunciavam. O nome dele era Yeshua. Eu acho lindo esse nome. Yeshua. Vira Jesus. Cristo é uma palavra grega. Olha, eu, poderoso, mangangão, tá aqui, eu vou matar você, porque eu sei que você é o Filho de Deus, eu sei que você é o Deus dos cristãos. Eu vou matar você, porque eu não gosto dos cristãos. Quer dizer, a ideia, a transmissão foi essa. E não aconteceu isso, Maria Luísa. Entenda. Não aconteceu isso. Cristo era judeu. Cristo era judeu. Essa história...
ele não tinha, até mesmo os historiadores divergem, se ele estava querendo realmente reformar o judaísmo ou criar uma outra religião. Se tem muita certeza. Os primeiros livros do Novo Testamento, João, Lucas, Mateus e Marcos, os primeiros livros foram escritos, Maria Luísa, 70 anos depois da morte de Cristo. 70 anos. Então, quando ele morreu, os judeus, por intermédio dos romanos, mataram mais um judeu. Era mais um que tinha uma pequena mesmo, um pequeno grupo de pessoas que seguiam esse mestre. Eles chamavam Jesus de mestre. Mas para eles, Cristo era uma dissidência do judaísmo. Era um cara que estava incomodando os poderosos e que precisava ser eliminado. 70 anos depois, esses pequenos seguidores de Cristo foram lentamente crescendo. O Império Romano começou a apresentar sinais de decadência, e aí, enquanto o Império Romano decaía, a gente vai entrar em detalhes, senão a gente termina fugindo. É como se a gente estivesse falando de logaritmo, daqui a pouco vai para porcentagem. Entendeu? Enquanto o Império Romano estava decaindo, o catolicismo, o cristianismo, né, por intermédio do catolicismo, estava subindo. Por quê? Isso aí no momento que a gente fala, não vou falar disso agora. Então, esse pequeno grupo que Jesus tinha ao ser crucificado, eles se mantiveram fiéis. E eles foram transmitindo oralmente os ensinamentos de Jesus, por mais autoridade se permite. Olha, os caras que mataram Cristo, olha, nós nos livramos desse judeu. Esse cara estava incomodando a gente. 70 anos depois, Maria Luísa, é que começaram a escrever os primeiros livros do que veio se tornar os primeiros livros do Novo Testamento, a Bíblia dos cristãos. Então, não perca isso de mente, não. Lá, naquela época, e hoje ainda, em 2024, o antissemitismo, que, por sinal, o STF já declarou que é crime, antissemitismo, a gente viu isso no bate-papo passado, Hebreus 1, antissemitismo. Semitismo é uma palavra que vem de Sem, S-E-M, um dos filhos de Noé, que deu origem a aos povos semíticos, dentre eles os árabes e os judeus. O árabe, não esqueça, é um povo semita também. Então, quando a gente fala antissemitismo, a rigor, ao pé da letra, seria você ser contra qualquer povo semita. Mas hoje, a palavra antissemitismo se refere quando você não gosta de judeu, não gosta de israelense, só porque ele é israelense, só porque ele é judeu. Eu não gosto de você porque você é judeu, só simples assim. Então, eu vou perseguir, vou falar mal de você. Você não tem qualidade, você só tem defeitos. Por quê? Porque você é judeu, você é israelense. O antissemitismo, o STF, Superior Tribunal Federal, já declarou. Isso é crime. Isso é crime. Tá bom? Então, naquela época, eu estou aqui me coçando por dentro para explicar detalhezinhos lá da ascensão do cristianismo e o início das perseguições em massa dos judeus. Mas eu não posso, senão a gente termina fugindo. A gente vai entrar nisso, com certeza vai, lá no final do Império Romano. Bom, aí a gente vai, final do Império Romano, início da Idade Média. O final do Império Romano coincide com o fortalecimento do cristianismo. Então, esses pequenos seguidores de Jesus, esses pequenos, eles se mantiveram fiéis. Eles acreditavam realmente, eles acreditavam mesmo de verdade que Cristo era filho de Deus, que era Deus aqui, na forma de ser humano, e que por um amor que ele tinha, Deus tinha para a gente, mandou o seu próprio filho para morrer na cruz. Entendeu? A ideia era essa. Então, Deus nos amou de tal maneira
que mandou, o filho dele, para que ele, como humano, sentindo dor como a gente, fosse crucificado. A ciência hoje fala detalhes de como é a morte por crucificação. É uma morte super dolorosa e lenta. Então, Cristo morreu de maneira dolorosa. Com certeza ele morreu. Não importa se o Cristo é divino, tá bom, para os cristãos, ou se apenas o homem, aquele cara que estava incomodando as autoridades, os bangambões lá do Império Romano, do judaísmo lá. Não importa. Então, a ideia é o sofrimento para provar de que, poxa, eu sou pecador. É o que se passa, eu estou falando o que passa na cabeça dos cristãos. Eu sou pecador, eu sou miserável, cara. E aí, Deus, numa demonstração de amor, manda o filho dele para morrer na cruz, derramar o sangue dele para nos salvar. Tem até uma passagem do Novo Testamento que eu acho muito bonita. Eu vim para que todo que nele crê, Jesus Cristo falando, nele, Deus. Eu vim para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá bom? Sem valor de juízo, nem falando mal, nem falando bem. A gente está aqui de maneira analítica, se é possível, né? A gente está falando de maneira o que se passou. Então, esse pequeno grupo de seguidores foi crescendo lentamente, eles não abandonaram. Dizem que ele ressuscitou, tá bom? Isso é outra história também, a gente também não vai entrar nesse detalhe. Mas aí, digamos, aquele pequeno grupo de seguidores de Cristo, ele não morreu, esse grupo não desapareceu, e foi lentamente crescendo, lentamente, o que Cristo falava nas pregações dele, era transmitido oralmente, e 70 anos aproximadamente, tem documentos que comprovam isso, Maria Luísa, comprovam, eles começaram a criar. Até chegar um momento, um pouco mais tarde, que um cara chamado Saulo de Tarso, um judeu da diáspora. Quando eu falar judeu da diáspora, já sei. Diáspora é aquele processo onde os romanos, 70 depois de Cristo, destruiu Jerusalém, expulsou os judeus. Então, eles se espalharam pelo mundo na diáspora. Então, judeu da diáspora era um judeu que vivia fora dos domínios lá originais dele. Até que Saulo de Tarso, que depois virou Paulo de Tarso, que virou São Paulo, o primeiro papa da Igreja Católica, ele pegou e, digamos assim, deu um tratamento ao cristianismo. Olha como eu estou usando cristianismo. Vem de Cristo. Tá bom? Cristianismo. Depois eu explico essas palavras que tem ismo no final. Você nunca parou para pensar o que é que significa ismo, comunismo, socialismo, liberalismo, consumismo, cristianismo, budismo, islamismo, caramba, judaísmo. Olha que coisa interessante, não? Caramba, velho. O que é que significa esse ismo no final da palavra? Depois a gente explica. Me lembre de explicar isso para você. É bonita a explicação. Cristianismo. Ele pegou Saulo de Tarso, pegou o cristianismo e deu um tratamento para consumo universal. Se Cristo era restrito aos judeus, restrito ao povo judeu, aqueles seguidores dele judeus, depois de Saulo de Tarso, se espalhou. Simplesmente se espalhou. E a frase máxima é: eu vim para que todo que nele crê. Eu vim para que todo que nele crê. Tem historiador que diz, olha, esse todo aí é todo lá da Galiléia, da Judéia, Jerusalém. É isso. Os cristãos dizem, não, isso já era a mensagem universal. Cristo estava falando para todo mundo. Se um índio lá do Brasil, ninguém nem sabia que existia. Bom, mas a gente já existia aqui. Se esse índio fosse transportado
para a época lá do inicial do cristianismo. Os cristãos dizem que eu vim para que todo que nele crê. Se um índio brasileiro acreditasse, ele estaria salvo. Um chinês, um coreano, um indiano. Então, se acredita que Saulo de Tarso, entendeu? Que depois virou Paulo, São Paulo, na realidade, ele que deu esse tratamento universal para consumo. O cristianismo passou, apesar de pequeno, passou a ser uma religião com pretensões universais. Pequenininha, pequenininha. Os deuses, a religião do Império Romano era muito maior, mesmo porque era o império dominante na época, na região. Era o Império Romano. O cristianismo era pequenininho, mas aí foi aumentando, mas a gente não vai entrar nessa história. Tá bom? E aí, quando chegou na Igreja Católica, o cristianismo, eles começaram a perseguir. Perseguições indizíveis, olha a palavrinha, indizíveis, quando você não consegue dizer uma coisa, e eu realmente não consigo. Tem uma história, tem um livro, a História do Povo Judeu, são 2 partes, volume 1 e volume 2. Você realmente fica com um estômago embrulhado. A perseguição que se fazia a qualquer judeu, porque eles acharam que judeu mataram Cristo, sabendo que ele era Cristo, ele já sabia. Olha, você sabia que ele era Cristo, você sabia que ele era o Filho de Deus, e você assim mesmo matou. E não foi isso, Maria, isso que aconteceu. Não foi isso. Essa era uma das mágoas que os cristãos tinham dos judeus. Era uma das mágoas. Tem uma outra mágoa que cabe comentar aqui. A outra mágoa é que os judeus não reconheciam Cristo como Filho de Deus. Os judeus estão esperando até hoje a chegada do Messias. Cristo, os judeus não acreditavam em Cristo como Filho de Deus, como Messias, o que os cristãos acreditavam. Não! Não! Eles estão esperando até hoje, por motivos que a gente não vai entrar aqui agora. Mas se, depois eu passo um podcast que tem de um rabino explicando por que motivo Cristo não podia ser o Messias. Época de uma questão de origem, de linhagem lá de Davi, o pai do rei Salomão, tinha que pertencer à linhagem de Davi, não importa, tá certo? Então, os cristãos tinham a mágoa dos judeus porque os judeus não aceitavam o cristianismo como uma evolução final do judaísmo. Eu vou repetir isso para você, garota amada, eu vou repetir. Outra mágoa, além de eles terem cometido deicídio, outra mágoa dos cristãos para com os judeus, é que eles não aceitam, vocês são teimosos, vocês não aceitam a nossa religião, o cristianismo, como uma evolução. Olha a palavra evolução. Se evolui é porque melhora. Ninguém evolui para piorar. Então, eu vou voltar. Vocês, judeus, são ingratos. Vocês não querem aceitar o cristianismo como uma evolução final, definitiva, da religião de vocês, o judaísmo. Então, essa mágoa dos cristãos primordiais, os cristãos primeiros, o cristianismo inicial, incipiente, bem embrionário, para os judeus era essa. Aí depois isso foi aumentando e virando um discurso de ódio. Discurso de ódio, você sabe mais ou menos o que é. Mais ou menos, basta você ir para o WhatsApp, né? Do Brasil, o WhatsApp do Brasil, em 2024, você vê discurso de ódio. Gente propagando um discurso de ódio, de rixa, de agressão, de acusação, com o nome de liberdade de expressão. Precisa ter liberdade de expressão. Então, hoje você tem no Brasil um grupo de gente que liberdade de expressão é eu ofender você o quanto eu puder e não sofrer nada por isso. Então, se eu ameaçar você de morte, eu não posso sofrer com essa coisa porque eu tenho liberdade de expressão. Se eu xingar a Maria, você e toda a sua família,
eu tenho liberdade de expressão. Se eu ameaçar você e sua família, eu tenho liberdade de expressão. Se eu acusar você de uma coisa que você não fez ou de uma coisa que você fez, não importa, isso é liberdade de expressão. Está vendo o que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é isso. É eu falar o que eu bem quiser entender, eu quero falar, eu tenho direito a falar. Qualquer coisa que eu quiser, eu não posso sofrer represália. O nível é esse. A profundidade de uma xícara, de um pires, entendeu? De um pires. É isso. É essa profundidade da mentalidade. Liberdade de expressão. Ou seja, discurso de ódio. Volta para aquela época. O discurso de ódio gerou séculos e séculos de massacre. Séculos e séculos de massacre. Onde os judeus eram proibidos de fazer qualquer coisa. Seja o que fosse, maneiros. Os judeus eram proibidos. Era um povo destinado a sofrer. Qualquer coisa de errada que acontecesse, qualquer coisa, a culpa era dos judeus. Foram os judeus que envenenaram a água. As crianças estão morrendo, culpa dos judeus com a feitiçaria deles. Tudo sempre foi os judeus. E isso fortaleceu a Igreja Católica à custa do sofrimento de um povo. Eu só estou situando você, para você ver, foi o que eles sofreram, horrores, e quando chegou na Segunda Guerra Mundial, com a morte, o assassinato perverso, cruel. Assassinato é assassinato, mas você pode assassinar uma pessoa de maneira cruel, cruel. Foi o que os nazistas fizeram com os judeus em nome da solução final. Solução final. Aí não tinha outra solução. Tinha que se criar um Estado para o povo judeu. E foi criado o Estado para o povo judeu. E a criação desse Estado é que deu origem à briga, à porrada que a gente vê hoje na Palestina, lá, né? Na faixa de Gaza. Mas a gente chega lá, tá bom? Eu precisava mostrar isso para você. O que é que os judeus sofreram? Sofreram horrores. Lá naquela região de Jerusalém destruída, ficaram algumas pessoas, mas Jerusalém já não era mais o centro. O Império Romano não deixava, não permitia que aquilo ali fosse o centro do judaísmo. Está claro isso, Maria Luísa, para você? Tá sim, bruxo. Tá bom. Então eu quero, meu amor, que você faça o seguinte: a gente está na página 6. Agora eu vou compartilhar. Olha como eu estou chique, garota amada. Vou parar de compartilhar. Isso. Vou abrir aqui agora. Ó, como eu estou chique. E aí agora a gente vai. Isso. Compartilhar. Isso. Olha aí esse mapa aí agora. Muito interessante isso. É outra história também muito bonita também. Aliás, o que você sabe de trigonometria aí, você deve aos árabes. Após Maomé. Eu já falei isso para você. O que você sabe de trigonometria, que eu ensino para você, você deva isso aos árabes. Foram eles que ampliaram, corrigiram não, porque matemática não tem correção. Ô, Annelise, ô filhota, eu prometi a Maria Luísa na aula passada, ia fazer a leitura do prefácio de Isaac Asimov. Você consegue olhar nessa minha estante, na parte de história, o livro vermelho, Carl Boyer, História da Matemática. Não, está em história não, está na parte de matemática, perdão, está lá em cima. Carl Boyer, um livro vermelho, História da Matemática. Você consegue? É um livro vermelho, Carl Boyer, o autor, a História da Matemática. Tá? Então, preste atenção, Maria, no que eu vou falar. A gente vai botar agora no meio da história, a gente vai introduzir os árabes. Os árabes. Os muçulmanos. Achou, filhote? Não. Deixa, se não achar, tudo bem. Veja aí, eu estou na parte de história, velho. Eu estou na parte de... a cor dele é vermelha. Mas aí,
Quando é que entra nessa história os palestinos dos telejornais? Os palestinos não existiam nessa época. O que vocês tinham eram os povos árabes na Península Arábica. Península Arábica. Olha aí. Dá uma olhadinha nesse mapa aí. Tá vendo esse mapa? Olha aí esse mapa. Tá vendo? Onde está escrito, aí está em espanhol, né? Está escrito Arabia. Onde está escrito Oman, Arabia. Tá vendo? Isso é a Península Arábica. Os povos árabes, as tribos guerreiras, cara, os caras eram guerreiros, não tinha muita coisa a fazer, ficavam brigando entre si. Esse povo já existia aí. Depois de Maomé, é que eles viraram os árabes tal qual nós conhecemos hoje. Então, vamos falar um pouquinho desses caras? Então, vamos lá. Mas aí, quando é que entra nessa história os palestinos dos telejornais? No século VII depois de Cristo. Século VII, 600 e lá vai bolinha. 600. Presta atenção, garota. 600 e lá vai bolinha. Não, tá bom, mamãe. Tá bom. Não esquenta a cabeça. Não, esquenta não. Depois o negócio é para eu me levantar aqui, vai ser uma coisa, eu tenho que tirar o microfone. Mas deixa, eu quero que você me traga um copo de água. Traga-me um copo d'água, eu tenho sede. E esta sede pode me matar. Linda essa música. Linda. Vê um copo de água para mim? Então, preste atenção. A gente está falando do século VII, 600 lá vai. Então, o sofrimento estava correndo solto lá para eles na Europa. Século VII, alta Idade Média. Feudalismo. Os judeus excluídos de qualquer tipo de vida social. Não era permitido aos judeus fazerem nada. Não podiam ser sapateiros, ferreiros, madeiros, qualquer profissão não era permitida a eles. Porque eles mataram o Filho de Deus. Essa era a história. Somente profissões degradantes para a Igreja Católica. Profissões que Deus não gostava. Como, por exemplo, emprestar dinheiro a juros. Exercer a atividade de banqueiro. Isso eles podiam fazer, porque era coisa de gentinha. Gente ralé. Manja, gente ralé. É, os judeus, então isso. Quando a gente estiver estudando Idade Média, batendo papo, não gosto dessa coisa, estudando, sou professor de história. Aí a gente vai ver, cara, o surgimento das primeiras feiras, já no final, já a Idade Média já entrando na baixa Idade Média. Aí você vai ver os primeiros banqueiros, o surgimento dos primeiros banqueiros. Banqueiro com a ideia atual que a gente tem, né? De transações, de operações, de investimentos, surgiram entre os judeus, na região da Europa. Então, o couro estava comendo lá e eles estavam sofrendo horrores só pelo fato de serem judeus. Nasceu judeu, tem que sofrer. Não importa. Nasceu judeu, tem que sofrer. A gente pensa que isso é coisa de 1.500 anos atrás. Mas não. A Idade Média é aqui, 2024. Viu? A estupidez da Idade Média é aqui. Não esqueça disso não. Cara. Então, vamos lá. No século VII depois de Cristo, surge o islamismo na Península Arábica. Olha aí, já tá aí o mapa aí para você. A força da nova religião faz as diversas tribos árabes se unirem de tal modo que em menos de um século... Obrigado, filha. Obrigado. Obrigado. A força da nova religião faz as diversas tribos árabes se unirem de tal modo
que em menos de um século, presta atenção, garoto, um século, 100 anos, formaram um império de dimensões gigantescas. Você está com um mapa aí, garoto. Você está com um mapa. Vamos analisar esse mapa, garoto. Olha só. Maomé, mercador, analfabeto. Ele seria uma espécie de caixeiro viajante. Como é que eu vou usar o termo? Você não sabe o que é caixeiro viajante. Você não sabe. O mundo em que eu nasci, você não tinha chegado. Eu nasci em um mundo e hoje eu vivo em outro mundo. E estou conversando com uma pessoa que é de um mundo diferente do mundo que eu nasci. E aí entra a expressão que é caixeiro viajante. Antigamente se dava o nome de caixeiro viajante, aquele cara que pegava as coisas numa caixa, em uma mala ou em um pequeno carro. Eu peguei isso. Eu era criança. E ia saindo, vendendo pelos interiores, aí, pelas cidades pequenas desse Brasil. Cara, as novidades que apareciam, que vinham, as novidades, garrafa térmica. Você conhece garrafa térmica? Ah, não conheço, não. O que é garrafa térmica? Você nunca viu? Cara, aí, minha cara, presta atenção, garrafa térmica é esse aparelho onde você bota água bem quente ou café, deixa, e dentro de 6, 8 horas, 12 horas, a água ainda continua quente. Não, não acredito. É sério. Cara, eu nunca tinha visto. Quanto é? Tome aqui. Era caixeiro viajante. Ele vendia. O que você pensar? O que você pensar? Ele vendia. Pois bem, Maomé era uma espécie de caixeiro viajante. Ele ficava por essa península arábica, mercando, fazendo comércio. E eram diversas tribos guerreiras, guerreavam entre si. E ele era de uma tribo, ele era órfão. Quem cuidava dele era o avô dele que cuidava dele. Então, ele, pequenininho, ele ficou órfão. E ele era de uma tribo, eu me esqueci o nome da tribo agora. Depois você assiste um vídeo, anote aí. O nome do canal é Quem Somos Nós? Quem Somos Nós? Islamismo, o título é Islamismo, Professor Plínio. Genial. São 2 horas que você não sente. 2 horas que você não sente. Esse cara fala detalhes da vida de Maomé. Recomendo você assistir. É muito boa. O cara é de uma cultura imensa, é um brasileiro que viveu 8 anos nos países árabes, então o cara sabe o que fala. E Maomé era de uma tribo que... esqueci o nome agora da tribo. E essa tribo gozava um certo respeito de todas as outras tribos. Isso terminou ajudando ele a superar a dificuldade, a progredir. Casou com uma viúva, essa viúva era rica, ele se casou com essa viúva e passou a administrar os bens dessa viúva na condição de uma espécie de caminhoneiro, digamos assim. Era um caminhoneiro. Eram caravanas de camelos que cruzavam toda essa região que você está vendo, Península Arábica. E contas a história, tá bom? A gente já está entrando no islamismo, tá bom? De que uma bela noite ele recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel, o mesmo anjo Gabriel do cristianismo. Ele recebeu uma visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel abraçou ele de uma maneira tal que ele não conseguia nem respirar. E mandou que ele fosse falando, recitando. Como ele era analfabeto, ele não sabia escrever, ele pedia às pessoas da caravana dele que fossem escrevendo o que ele falava, o que o anjo Gabriel falava por intermédio. Cara, isso é muito bonito, essa situação dramática dele receber a visita de uma entidade e ele vai falando, entendeu? E a pessoa vai escrevendo. Eu aqui estou falando com pureza d'alma. Eu acho essa situação muito bonita, essa situação. Claro, além do sofrimento, o susto que ele deve ter levado, né? Durante várias noites, ele recebia a visita do anjo Gabriel, que ia obrigando ele a falar
e as pessoas que sabiam escrevendo, e o que foi escrito virou o Alcorão, que é, digamos assim, o livro sagrado, digamos assim, não, é o livro sagrado do islamismo, o Alcorão. Detalhe, viu, Maria Luísa? Talvez você não saiba disso. E a imensa maioria das pessoas que falam sem saber o que estão falando, o islamismo, eles acreditam, eles se consideravam assim, descendentes de Abraão, o mesmo Abraão dos hebreus. É o patriarca. Abraão é o patriarca. Os judeus, os hebreus, que depois viraram judeus. Abraão é o patriarca dos cristãos. E Abraão é o patriarca também dos islamitas, dos muçulmanos. Eles respeitam e muito a figura de Jesus Cristo. Vou repetir isso, você não sabe isso, Maria. Os muçulmanos respeitam e muito a figura de Jesus Cristo. Eles não falam mal de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o enviado de Deus. A discordância para eles, muçulmanos, é quanto à natureza divina de Jesus Cristo. É isso. E para eles, muçulmanos, o último profeta enviado por Deus, que eles chamam de Allah, foi Maomé. Opa, tirei aqui. Saí da página. Vou tocar minha mão aqui, saí da página, saí do mapa. E foi o que aconteceu. Depois que ele morreu, ele, com a religião, lembra do amigo que Annelise, sua professora de português, me ensinou a colocar, quando a gente está fazendo estrogonofe, que põe lá o molho de tomate, aí vai jogando creme de leite, entendeu? E aí, para você fazer o molho ficar encorpado, tá vendo aí? Você pega um pouco de amido de milho, que as pessoas chamam de maisena, mistura um pouco de água, bem misturado, joga lá, vai mexendo para não embolotar, e aí o molho vai ficando grosso, encorpado, bonito, vistoso. Pois foi o que aconteceu. O islamismo uniu todas essas tribos guerreiras de uma maneira tal, Maria Luísa, mas de uma maneira tamanha, que eles se expandiram nesse mapa que a gente vai dar uma olhada aí agora, garoto. Caramba, presta atenção. O poder de união, de ligação, de aglutinação que a religião tem. Então, vamos interpretar esse mapa. Nenhum império, até hoje, presta atenção para você não interpretar errado o que eu vou falar. Nenhum império se expandiu tão grande em tão pouco tempo quanto o Império Muçulmano. Você está me dizendo que ele foi o maior império. Eu não disse isso, pelo amor de Deus, eu não falei. Eu vou repetir de novo. Nenhum império se expandiu tão grande em tão pouco tempo como o Império Muçulmano. Teve impérios maiores, teve sim o Império Britânico, entendeu? Foi o maior império de todos os tempos. Agora, só não era de faixa de terras contínuas, olha. Isso aqui pertence ao Império, à Inglaterra, Grã-Bretanha. Depois eu explico a diferença de Inglaterra para Grã-Bretanha. Essa terra é do Império Britânico, essa aqui é da Terra Britânica. Pula aqui. Essa aqui é do Império Britânico. Realmente, não era de terras contínuas. Mas o Império Britânico foi o maior império até hoje, século XIX inteiro. Começou no 18, a expansão. 17 ele já deram os primeiros passos. 18, 19 foi o apogeu. Mas não em terras contínuas. Eles eram tão grandes, mas eles eram tão gigantescos que isso costumava dizer que o Império Britânico era um império onde o sol jamais se punha. Você não consegue entender isso? O que é que significa dizer que era um império onde o sol
jamais se escondia. Consegue entender isso ou não, Maria? Maria Luísa? Estou aqui, professor. O que significa isso? Enquanto era dia na Inglaterra, provavelmente já era tarde na Índia ou no Extremo Oriente. Quando na Inglaterra o sol se punha, ou seja, a noite chegava, em algum local onde tinha a bandeira da Inglaterra tremulando, onde você tinha soldados ingleses, onde você tinha administradores ingleses, já estava fazendo sol. Era isso que se costumava dizer do Império Britânico. Então, foi maior que o Império Muçulmano? Foi, mas não era de terras contínuas. O maior império de terras contínuas foi o Império Mongol. Mas aí a gente vai terminar saindo. Mas vamos dar uma olhada nesse mapa. Olha o Império, a Península Arábica. Expansión el año 715. É o primeiro. É o amarelo bem clarinho. Tá vendo aí? Bem clarinho mesmo. Até o ano 715. Olha, Maria Luísa. A leitura, Maria Luísa, é de baixo para cima, tá bom? Não sei por que eles fazem isso, mas é de baixo para cima. Olha. 632, 650, 715. Vamos entender esse mapa aí agora. Vamos lá. Expansão no ano de 632. Olha para aqui. Ó, eu não sei que cor é essa, é um coral, sei lá, amarelo, não sei, marrom, claro. Então, era o quê? Onde está Medina, onde está Meca, onde está Aden e Omã. Tá vendo? Omã. Aí você tinha a expansão, você tinha o atual território do Império Árabe. Quando chegou em 650, ele se expandiu. Ó, expansão no ano de 650. Maria Luísa, de 632 para 650, você tem 18 anos. Maria Luísa, minha querida, 18 anos. É a idade sua, 18 anos, Maria Luísa. Olha como os caras se expandiram, graças à religião. A ideia de que eles tinham que propagar a fé deles. Eles tinham que obedecer a Alá, a ordem de Alá, de propagar. Eles não tinham medo de nada. Medo de morrer? Por que eu vou ter medo de morrer se eu vou ter a vida eterna garantida por Alá? Eu tenho que propagar a fé islâmica. Eu não tenho medo de morrer. E aí fizeram, Maria Luísa, que eles se expandiram. Aí. Já é o marronzinho um pouco mais claro. Você já tem toda a Península Arábica. Você já tem ido até a Pérsia. Pérsia, tá vendo? Pérsia, onde hoje é o Irã. Onde hoje é um país chamado Irã. Irã não é árabe, viu? Vai falar isso não, pelo amor de Deus, que é uma pedrada que não tem tamanho. Irã, não, e o povo iraniano não é árabe. Depois eu explico mais ou menos o que é ser árabe. Mais ou menos o que é ser árabe. Tá bom? Eles se expandiram até a Pérsia, Armênia, Síria, o norte, onde olha a foz do rio Nilo, desemboca no Mediterrâneo. Tá bom? E em 715, olha onde eles chegam. Eles chegam até parte da Índia. Cabul, tá vendo Cabul? No Afeganistão. E eles vão, Maria Luísa, olha só, até a Península Ibérica, tá vendo? Ó, no canto esquerdo, onde está escrito Córdoba, Granada, tá bom? Isso aí já era Espanha e Portugal. Era território europeu. Portugal começa a se formar como reino numa época onde aquela região estava dominada por árabes. É por isso que você tem uma imensidão de palavras árabes na língua portuguesa. Imensa, Maria. Não vou perder essa, eu adoro isso. Vai para o Google, vai. Palavras de origem árabe. Palavras de origem árabe na língua portuguesa, vai. Palavras de origem árabe. Você vai entender, então. Por que a gente fala
Palavras de origem árabe, Maria Luísa. Deixa eu ver aqui. O negócio aqui, de repente, o que eu estou clicando não é o seu. Você está clicando. Eu não gosto desse navegador, não detesto esse navegador. Não gosto dele. Vou para o Google, eu acho melhor o Google. Isso. Palavras de origem árabe. Estou conseguindo achar isso aqui agora. Vou deixar quieto. Pegar só uma para a gente não perder muito tempo. Algoz, auge. Fulano está no auge. Alcateia, cheque, azul. Você gosta da cor azul? Adoro a cor azul. Azul é uma palavra árabe. Alcova, Oxalá, assim seja. Álcool. E lá vai fulano para o álcool. É uma palavra de origem árabe. E você fala que nem um papagaio. Algibeira, alijava, açúcar. Açúcar. Palavra de origem árabe. Atalaia, praia de Atalaia. Algoritmo, Maria Luísa, o algoritmo para você somar, para você efetuar uma determinada operação. Vamos estudar os algoritmos para resolver essa equação logarítmica. Algoritmo, palavra de origem árabe. Alfândega, aldeia, algarismo. Algarismo vem de alcovarismo, nome de um matemático árabe. Laranja, açude, alface. Xerife, girafa, elixir, xadrez, alquimia. Fala sério, chega. Olha, estou na letra A, imagine. Olha aí, por que então? Está esperta, você está ligado aí então no que eu estou falando. Então, nós, brasileiros, que falamos o português, a gente teve influência da língua árabe, porque você está vendo aí agora nesse mapa, seu amigo está lhe mostrando esse mapa. Por que a gente fala palavras de origem árabe? Porque os caras saíram lá, umas tribos incultas, ignorantes, guerreiras, com a morte de Maomé, todas elas se unem em torno do islamismo, e vai propagar a fé islâmica. Na propagação da fé islâmica, leva-se junto o idioma árabe. É uma língua semita. Você já sabe o que é semita. E aí chega na Península Ibérica, onde está escrito Córdoba, Granada, onde está Espanha e Portugal hoje. E aí o reino de Portugal, chamado Condado Portucalense, olha a palavrinha, Condado Portucalense, que virou Portugal, quase 1000 anos de domínio árabe, Caramba! É óbvio que a gente tinha que ter palavra árabe. É claro que a gente tinha que ter palavra árabe. Esquece disso não, garoto. Olha a expansão do Império Árabe. Detalhezinho, viu? Detalhezinho. O que é que você chama de árabe? Presta atenção que você não sabe o que é isso. Eu vou tentar, apesar de não estar com o mapa ideal aqui, não, mas eu vou explicar mais ou menos, grosso modo, o que é ser árabe. Você pode ser árabe tanto quanto uma pessoa que mora a 2.000 quilômetros distante de você, que também é árabe. Está vendo essa região do norte da África? Dá uma olhada nesse mapa. Onde está Fez, Marrakech, que está em espanhol aqui, Trípoli, Tunis, aí está Tunis, Tunis, na Tunísia. Alexandria, né? Alexandria. Toda essa região aí é o norte da África.
Os países dessa região são países árabes. Presta atenção nisso, mano. Vem um pouquinho mais para a direita, está vendo Síria, Damasco, Jerusalém, está vendo? Onde estão os países? Síria, Iraque, Arábia Saudita, Irã não. Tira o Irã, lá não se fala, lá se fala o iraniano. Tá bom? Eles são os descendentes do povo persa. Não diga que iraniano é árabe, não. Apesar de ser tão muçulmano quanto os árabes. Mas iraniano não é árabe. Então, vamos lá. Síria, Líbano, Egito, Iraque, Omã, Kuwait, Catar e esse país do norte da África, todos eles são países árabes. Todos eles são árabes. Então, para que você seja árabe, você não precisa nascer na Arábia Saudita. Você pode nascer na Síria, na Tunísia, no Marrocos e ser árabe. Para que você possa ser considerado árabe, ou ser considerado árabe, a grosso modo, você tem que compartilhar algumas características. Dentre essas características é a língua árabe, a religião muçulmana. Isso é que torna uma pessoa árabe, e não nascer na Arábia Saudita. Você sabia disso, Maria Luiz, desse detalhe ou não, minha querida? Não, não sabia. Então já valeu. Já valeu você me aguentar durante 1 hora e 15 minutos. Já valeu, porra. Cerado, eu não saio desse bate-papo com a Irta. Cerado, eu não sabia disso. Eu pensava que para ser árabe tem que nascer na Arábia Saudita. Não. Se você tivesse nascido no Marrocos, na Tunísia, na Argélia, no Egito, na Síria, no Líbano, você seria árabe. Porque você teria algumas características, dentre elas, eu não sei todas agora, dentre elas você teria a língua, a religião, tá bom? Interessante esse mapa aí que eu botei para você. Vamos avançar um pouquinho mais na leitura? Preste atenção. Não esqueça que nessa época, garota amada, não esqueça, os judeus estavam fora da terra dele, que era Jerusalém. Estavam sofrendo humilhações lá na Europa, só pelo fato de serem judeus. Tá bom? Então vamos voltar, vai. Embaixo do mapa. Me acompanhe. Foi com a expansão do Império Árabe que esses dominaram a região onde antes da diáspora viviam os judeus. Olha aí! Olha aí! Foi com a expansão do Império Árabe que esses dominaram a região onde antes da diáspora viviam os judeus. Olha aí, volta para o mapa. Volta para o mapa. Está vendo Jerusalém? Isso passou a ser uma terra de domínio árabe. Passou a ser uma terra onde a religião era a muçulmana e não o judaísmo. Detalhe, viu, Maria Luísa? Detalhe, sim. Só uma consideração. Você vai ver quando a gente estiver na Idade Média, nas cruzadas, você vai ver que, de um modo geral, os muçulmanos conviveram muitíssimo bem, em paz com os judeus. Mesmo aquela região ali sendo, naquele momento, uma região predominantemente árabe, uma região predominantemente muçulmana. Mas na cabeça dos hebreus, e aí você vai começar a entender lentamente por que Israel diz que aquela terra é deles. A terra lá, onde está o país Israel. Na cabeça dos hebreus, aquela terra foi dada por Deus a Abraão, que foi quem primeiro chegou ali. É isso que eu quero que você entenda. Se esse bate-papo, se quando ele encerrar esse bate-papo, você tiver entendido isso, você vai ter entender em grande parte, não é total, não, a briga entre Israel e Palestina. Historicamente falando, quem chegou primeiro foram os hebreus, que depois do cativeiro da Babilônia, com a sobrevivência da tribo de Judá, os hebreus passaram a ser chamados de judeus.
apesar da língua ser o hebraico. Eles falam o hebraico em Israel. A língua hebraica. Mas o povo passou a ser chamado de judeu, já que foi a tribo de Judá que regressou do cativeiro da Babilônia. Teve alguém que chegaram junto com ele? Teve os filisteus. Foi o que a gente viu no bate-papo passado. Aquele povo lá que veio da ilha de Creta, no Mediterrâneo. Mas esse povo desapareceu. Se tinha alguém para reclamar, hoje seria lá no telejornal lá da CNN, lá na faixa de Gaza, seria um filisteu, uma filisteia, reclamando. Não, nós chegamos aqui antes dos hebreus. Mas esse povo desapareceu. Ficou só os hebreus e depois os judeus. Os judeus foram expulsos no ano 70 depois de Cristo. Naquela região ficou gente morando? Claro que ficou. A cidade de Jerusalém, o resto, a ruína da cidade de Jerusalém, ficaram pessoas. Depois a gente vai ler um texto muito bom que eu achei na internet. Para você entender a história de Jerusalém, saber por que aquilo ali é um barril de pólvora, já que Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 religiões. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É por isso que aquilo ali é um barril de pólvora. É uma cidade sagrada para as 3 religiões. O judaísmo, os cristãos, já que Cristo foi crucificado, e para o islamismo, já que Maomé foi para o céu a partir da cidade de Jerusalém. Olha o barril de pólvora que é aquilo ali. Vendo? O que é que eu estou botando dentro da sua cabeça? Então, quando Maomé morreu, que aquilo ali se expandiu, eles chegaram lá e encontraram alguns judeus vivendo ali. Eles quiseram impor a religião muçulmana, não conseguiram. Olha, vamos viver em paz? Pô, vamos viver em paz. Olha, quem manda aqui agora é o sheik, o emir, o sultão. São nomes de cargos de governantes árabes. Vamos fazer o seguinte, você paga seus impostos ao governante e você vai ter liberdade de culto. Pode continuar cultuando o seu Deus. Eu não vou obrigar você a seguir a minha religião. Não vou, não. Eles conviveram muito bem. A perversidade, a crueldade foi lá na Europa com os cristãos. Foram eles que fizeram a crueldade. Não esqueça disso, não. Meu. A crueldade, a brutalidade, a perseguição aos judeus foi lá na Europa, não foi com os muçulmanos. Não foi. Isso foi na Europa ocidental, a Europa branca. A Europa branca. Aquela da qual a gente faz parte. Tem uma pequena parte lá da Europa. Ela é que tem história de crueldade, de perseguição. É um fato, não tem como se negar. Ninguém tem como negar isso. E essa crueldade, essa perversidade simplesmente aumentou nas cruzadas. Na Baixa Idade Média. Mas é outra história. Volta para a primeira bolinha depois do mapa. Foi com a expansão do Império Árabe que eles dominaram a região. Foi com a expansão do Império Árabe que esses dominaram a região onde antes da diáspora viviam os judeus. É claro que com a diáspora, os judeus não desapareceram por completo da região. Ficou um pequeno grupo vivendo nas redondezas. Mas os árabes, a partir do século VII depois de Cristo, passaram a ser maioria. De modo que o que você vê e o mundo hoje chama de palestinos são, na realidade, árabes. Aí, Maria Luísa, vou repetir isso para você, garoto. De modo que o que você vê e o mundo chama hoje de palestinos são, na realidade, árabes. Árabes. Você já sabe, então, que os palestinos da faixa de Gaza, que estão sofrendo, eles são, na realidade, árabes, que passaram a ocupar a região. É algo mais ou menos assim. Olha, eu cheguei aqui, está tudo desocupado, não tinha ninguém, tinha aqui uma ali, a gente tomou conta dessa terra.
Mas essa terra foi dada pelos meus patriarcas. 1000 anos antes de Cristo. Sim, eu sei disso, mas eu espero que você compreenda que eu não tenho culpa nenhuma. Quando eu cheguei aqui, a terra estava semi-deserta, tinha algumas pessoas vivendo em Jerusalém. Mas fazer o quê? Aí a briga até hoje. Eu encontrei, não tenho culpa do que fizeram com você. Se você foi para diáspora. Sim, mas essa terra é minha. Está entendendo mais ou menos como é que é, em termos de linguagem nossa do dia a dia? Segunda bolinha, essa ocupação da Palestina pelos árabes, a partir do século VII d.C., foi, a partir de 1948, a maior causa da crise atual entre palestinos e judeus. Ou, como alguns acham mais apropriado, entre árabes e judeus. Aí, os judeus conseguiram reaver suas terras. Durante todo o período da diáspora, os judeus nunca deixaram de sonhar com o retorno à sua terra. Nunca deixaram. Eles sempre quiseram retornar. Durante o século XIX, a região da Palestina, dominada na época pelo Império Otomano, outra coisa, depois a gente vê o que é Império Otomano, começou a receber imigrantes judeus, gente que estava lá fora e que começou a acreditar, acalentar, alimentar, acariciar a ideia de reconstruir de novo a terra deles, de criar um Estado do povo judeu. Então, eles começaram a migrar para lá, a partir do século XIX. Essa imigração foi aumentando durante toda a primeira metade do século XX, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, o que terminou gerando conflitos entre árabes palestinos, tá vendo? Árabes palestinos que viviam ali na Palestina, lembra dos assírios, que chamavam aquela terra de Palasto. Palasto virou Palestina. E esses imigrantes. Então, eles, quando começaram, os imigrantes, para voltar para a terra deles, historicamente deles, eles encontraram um povo árabe palestino que já vivia ali desde o século VIII depois de Cristo. Jesus. Então, cara, é um abacaxi. Algumas pessoas dizem que isso não tem solução. A solução é a criação de 2 estados, um palestino e outro judeu. Tem gente que já discorda disso, é impossível, não importa. Mas o que eu quero que você entenda é, quando você estiver vendo hoje, depois que a gente encerrar o bate-papo, que você for, Jornal Nacional, CNN, Globo News, Band News, não importa o que você for, que você vê lá abrigo, couro comendo lá na Palestina, você já sabe, ó, é isso. Eram os árabes palestinos que ocuparam a região desde o século VII depois de Cristo, região essa que antes era ocupada pelos judeus, e depois de 70 depois de Cristo, 70 depois de Cristo, foram expulsos pelos romanos. De 70 depois de Cristo até o século VII, a região ficou vazia, sem importância nenhuma, já que o Império Romano desmoronou. Com a morte de Maomé, no século VII depois de Cristo, toda a região é ocupada pelos árabes, pelos muçulmanos. Quando chega no século XIX, tá bom? Por motivos históricos que o século XIX sociais impôs a ele, eles começaram a migrar para a Palestina. E no início do século XX, a migração de judeus, de colonos, começaram a aumentar. Eles compravam terras. Eles nem pechinchavam. Eles chegavam lá e compravam terras. Você quer vender essa? Chegar fora. Vou lá, Palestina. Você quer vender essa terra para mim? Tome aqui. Quanto é? Tome. Não, tome. Judeu. Você tinha muito judeu rico, começou a comprar. E o crescimento da população judia na Palestina árabe começou a gerar descontentamento por parte dos árabes palestinos. E aí começou a juntar as primeiras guerras, os primeiros atritos. Até que em 1948, a ONU, a Organização das Nações Unidas, tá bom?
estabelece, e aí, ó, você vai para a página 7, eu vou compartilhar para você esse mapa da página 7. Ó, vou botar aqui. Janela do aplicativo. Olha, esse mapa é famoso, cara. É famoso esse mapa. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Isso. Olha aí. Perda das terras palestinas de 1946 a 2000. Ó. Na parte mais de baixo, desça um pouquinho mais aí agora, tá vendo? Ó, 1948, plano de partilha da ONU. A ONU, em 1948, sugeriu aos palestinos o seguinte, olha, a situação chegou a um ponto tal que a criação do Estado de Israel é inevitável. Então, não tem mais como deixar os judeus sem uma terra para eles, por motivos históricos, por motivos sociais, políticos, temos que criar o Estado de Israel. Ah, mas eu não quero, eu já vivo aqui, mas não tem ideia, é uma decisão. E teve ajuda da Inglaterra para isso, que é quem dominava aquela região. E aí, a ideia inicial era fazer a distribuição à ONU. Esse mapa da esquerda que você está vendo, plano de partilha da ONU. Ó, a ideia era a seguinte, ó, olha só, Estado árabe, está aí, o Estado árabe, em laranja, sei lá que cor é essa, e o Estado israelense, tá bom? Está vendo aí, ó, Tel Aviv, a capital de Israel, e Jerusalém, que é sagrada para as 3 religiões. Jerusalém estaria na terra dos palestinos árabes. E aí vocês topam, os judeus, a gente topa, que a gente quer um país para parar de sofrer tortura na terra dos outros. A gente topa, a gente quer, a gente aceita essa divisão. Vamos tentar conviver pacificamente com os árabes. A gente topa. Os árabes palestinos é que não aceitaram. Eles não aceitaram essa proposta da ONU. Está aí, 1948. Aí, pronto. Com a criação do Estado de Israel, vieram as guerras. 1956, a guerra do Canal de Suez. 1967, depois você corrige isso aí nas datas, a Guerra dos 6 Dias. 6 dias, por que guerra de 6 dias? Porque durou 6 dias Israel venceu. 1973, a Guerra do Yom Kippur, que foi a mais perigosa de todas, foi um sufoco. Todas essas guerras foram agressões de países árabes, entendeu? Olha aí no primeiro mapa, tá vendo? Tá vendo lá em cima, Líbano, Síria, Jordânia, Egito, todos esses países, atacaram Israel simultaneamente. O recém-criado Estado de Israel. 3 guerras. Teve uma em 1949, se eu não me engano. Agora está me fugindo o nome. Mas os mais famosos foi 1956, a Guerra do Canal de Suez, quando o Egito fechou o Canal de Suez. E aí Israel teve que partir para a porrada. 1967, a Guerra dos 6 Dias, Israel venceu. E 1973, a pior de todas, a Guerra do Yom Kippur. Depois tem até um filme aí, Golda. Golda é o nome de uma primeira-ministra de Israel. Ela que mandava no país em 1900. Golda Meir. É muito bom o filme. Você pudesse que você vê que conta a história do que se passou em 1973 em Israel. Todas essas guerras, Israel lutou sozinho contra uma coalição de países árabes. E venceu todas as guerras. Todas. Estou dizendo todas. Em desvantagem numérica, tanto em tanques, aviões, material, soldados. Israel sempre foi menor em termos de soldados, em termos de tanques. Juntava todos os países, eram 4, 5, 6 vezes mais aviões, 4, 5, 6 vezes mais tanques. Essas 3 guerras, Israel. Por quê?
Acredita-se que é o medo, Maria Lúcia, é capaz de fazer coisas terríveis. O medo que eles tinham de serem colocados de novo para fora da terra deles, de voltar a sofrer humilhações, como você vê hoje, 2024, o antissemitismo, gente no Brasil aqui, no Brasil, José Genuíno do PT, gente aqui no Brasil, de 2024, sugerindo que as pessoas façam um boicote a qualquer loja de judeu. Na Alemanha, as coisas começaram desse jeito. Existem fotos na internet. Fotos onde os soldados nazistas chegavam nas lojas de judeus, as lojas onde eles ganhavam pão trabalhando honestamente e pintavam a estrela de Davi. Para indicar, isso aí é de judeu, não compre nada aí. Deu no que deu na Alemanha nazista. O genocídio. Ali sim é o genocídio. Quando você declaradamente quer acabar com. Aí vem um cara chamado José Genuíno do PT e faz esse tipo de situação. É uma pena que você tenha na esquerda esse tipo de discurso de ódio. Que a gente vê isso na extrema-direita do Brasil. Você sabe disso, a extrema-direita. Fique longe dos extremos, tanto da esquerda quanto da direita, por uma questão de asseio moral, higiene moral, higiene espiritual. Fique longe de qualquer tipo de extremo. Então, o que esse cara hoje, José Genuíno, tem uns 2, 3 meses mais ou menos, a repercussão, graças a Deus, graças a Deus, tá vendo? Foi tão grande que ele se calou, voltou ao silêncio, do qual nunca deveria ter saído. É complicado esse tipo de coisa. Só por ser judeu. Eu vou odiar você por você ser judeu. Cara, interessante, a esquerda, que tem um discurso universalista, a esquerda ser antissemita. Que mundo que a gente está vivendo? Então, o medo do povo israelense de voltar a sofrer foi tão grande, mas tão grande, que eles começaram, Maria Luísa, do zero, a montar um exército, uma força aérea e uma marinha. Eles são considerados o melhor exército do mundo em termos de material humano, Maria Luísa. Eu já falei para você no bate-papo passado. Para você ser soldado, o serviço militar lá são 2 ou 3 anos lá. E você tem que ter nível superior para ter civil exército. Para você ser soldado, você tem que ter nível superior. Eu não sei se cabe aqui agora, acho que talvez não cabe, detalhezinhos. Como, por exemplo, na guerra de 1967, a Guerra dos 6 Dias, Israel tinha comprado caças, bombardeiros, Mirage, da França. Caças, tinham pago. Aí, eu paguei. E a França embargou, não entregou os caças do cara. Já tinha pago. Para substituir os caças Mirages antigos. Fazer o quê? A grosso modo, eles pegaram os caças Mirage e depenaram os caças Mirage. Os engenheiros deles pegaram os caças Mirage, foram depenando, estudando e criaram um avião a partir do caça Mirage que se tornou melhor do que o Mirage, chamado Piai Kafir. Isso é Israel, os engenheiros israelenses. Israel nem nega nem confirma, é silêncio absoluto. Mas acredita-se que Israel é o único país do mundo
que não admite, diz que tem bomba nuclear, que não admite que tem bomba nuclear, mas acredita-se que eles tenham, é uma estimativa, entre 200 a 300 bombas atômicas. 300 a 200 bombas atômicas. 1973. Isso é interessante que você veja esse filme, Golda. A atriz dá um show, além dela se parecer muito. Se você quiser digitar aí no Google agora, você bota imagens de Golda Meir. Imagens de Golda Meir. Imagens, bote aí no Google, imagens de Golda, Golda Meir. Golda Meir, Meir. Olha aí. Essa que você está vendo aí, ela era a primeira-ministra de Israel em 1973. 1973. Na guerra do Yom Kippur. Era ela que mandava em Israel. Era uma mulher que mandava em Israel. Cara, se você vê a atriz do filme, você não acredita, não, velho. Cara, a semelhança é assustadora. Bote aí, filme Golda. O nome do filme é filme Golda. Filme Golda. Olha a atriz. Ó. Cadê? Vai ter uma foto da atriz. Golda, a mulher de uma nação. Olha, eu estou vendo aqui agora. Você está vendo a foto da atriz? Dá para ver, Maria Luísa? Dá para ver, sim. E olha aí, a original, a Golda e a atriz. Cara, ela dá um show, essa atriz. Pois bem, em 1973, quando as forças árabes já estavam próximas de Tel Aviv, ela ordenou, hoje se sabe disso, ela ordenou que caças F-4 Phantom da Força Aérea de Israel. Vai, vamos para lá. Bote aí, vai. Caça, C-A-C seguida, né? Bombardeiro, Phantom, F-H-A-N-T-O-M. Caça bombardeiro Phantom. Lindo avião. Lindo. Bote Phantom de Israel. Bote isso daí, Israel. Você vai ver, eles com a estrela de Davi. Olha lá, ó. Esse avião daí, ó. Ó, tá vendo? Ó a estrela de Davi. O que ela fez? Ela não contou conversa. Quando ela percebeu de que provavelmente Israel iria sumir do mapa por causa da agressão dos países árabes, comandada por um cara chamado Anwar Sadat, o presidente do Egito, o ditador do Egito. Presidente não, ditador. Presidente que tem eleito pelo voto popular em Israel. É o único país lá que tem eleição é Israel, tá bom? Todo mundo ali, tirando ali, é ditadura. Israel é a única democracia daquela região é Israel. Ela não contou conversa, ela ordenou que a Força Aérea armasse cada um dos seus flancos com armas nucleares e deixasse os aviões com os motores ligados, os motores e os pilotos de plantão. Porque se ela percebesse que Israel cairia nas mãos dos países árabes, Israel seria destruído. E ela tem toda a razão. Israel venceu 3 guerras, mas não destruiu nenhum país árabe. Mas se os países árabes tivessem vencido Israel teria sido destruído. Ela ordenou que cada avião tivesse apontado para as capitais dos países que estavam em guerra com Israel. Cairo, tá? Se eu estou bom de geografia,
Volta lá para o mapa da gente. Líbano, Beirute, Síria, Damasco, Jordânia, Omã, Egito, Cairo. Cada um desses aviões ia levar uma bomba nuclear. Pô, tudo bem, a gente vai ser riscado do mar. Agora eu vou levar o Oriente Médio todinho comigo. Todo o Oriente Médio eu levo. Porque nós vencemos duas guerras e não destruímos nenhum país árabe. Mas eles não vão fazer isso com a gente, eles vão nos riscar do mapa. Então, tudo bem, a gente vai deixar de existir. Mas eu levo o Oriente Médio todinho comigo com minhas bombas nucleares. Só não aconteceu isso porque o primeiro-ministro dos Estados, né? O secretário de Estado norte-americano, um cara chamado Henry Kissinger, morreu, faz pouco tempo, morreu ano passado. Henry Kissinger. Ele telefonou, ali visitou ela, aliás. Telefonou para ela e disse: primeira-ministra, por favor, não faça isso. Porque se a senhora fizer isso, vai ter a represália da União Soviética. E a gente pode entrar numa terceira guerra mundial. Essa guerra, terceira guerra mundial, será uma guerra nuclear. Espere, não posso esperar, secretário. Secretário de Estado. Parece que era Nixon, o presidente dos Estados Unidos. E aí ele pediu: por favor, me dê algumas horas. Me dê algumas horas que eu vou ver o que é que eu posso fazer para ajudar vocês. Dito e feito. Ele ordenou que um avião chamado Blackbird, bote aí de novo, bote aí no Google. Blackbird. Black, negro, né? Olha, avião, B-L-A-C-K, Bird, pronto. Avião Blackbird, SR-71. Foi o avião, está fora de serviço ele. O avião mais rápido até hoje já construído. Ele era um avião espião. Ele voava a altitudes mesosférica, tirava fotos, era um avião de espionagem. E aí ele ordenou que um dos aviões baseados ali no Mediterrâneo sobrevoasse o espaço aéreo israelense e tirasse fotos das posições dos exércitos árabes. E essas fotos foram enviadas para os generais israelenses. E aí as Forças Armadas conseguiram reverter a situação. No couro tinha comido. Hoje a gente não teria Israel, porque os árabes iriam destruir. Com toda certeza, eu concordo com ela totalmente. Mas também ela levava o Oriente Médio todinho com ela. Porque eles têm bombas nucleares. Só não dizem quantos, mas todo mundo sabe que eles têm. Por quê? Por causa do medo. Por causa do medo, Maria. O medo de sofrer de novo na terra dos outros. Me tiraram da minha terra, para me humilhar. Na página 9 a gente tem, Maria Luísa. E aí você vai ler, você não é obrigado a ler, é obrigado a fazer essas questões de matemática e física, que vocês são obrigados. Você é obrigado. Mas da página 9 até a página 11, cara, tem um texto aí que eu tirei da internet. Tem lá embaixo, de onde eu tirei, o site, mostra de maneira muito legal por que Jerusalém é sagrada. Judaísmo, de ordem cronológica. Judaísmo, a cidade de Jerusalém. Cidade de Jerusalém. O Islã, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Pronto, garota. Acabamos Hebreus. Valeu? Valeu sim, professor. O senhor sabia que quando está compartilhando a tela, aparece as outras também, né? As outras janelas. Quando o senhor abre para compartilhar, também aparecem as outras janelas. Parece você? Não, sim, mas aparece. Não sabia não. Aparece que outra janela que você está falando? E o senhor estava pesquisando. Aí dá para mim ver também.
Ah, não sabia, não. Você sabe que eu sou um jeca. Você sabe que eu sou uma anta. Isso não é surpresa para ninguém. Não é. Eu fico dependendo de vocês, de minha esposa, de minhas filhas, de meu filho João Rodrigo, que é quem mais entende aqui. Eu sou uma anta. Vocês têm que ter paciência comigo. Vocês têm que ter paciência. Porque no instante que vocês estavam mexendo em celular, computador, eu estava com um livro de história na mão. E não me arrependo, não. Tanto não me arrependo que eu continuo com o livro de história. Quando eu não estou com livro de história, eu estou com livro de física na mão, de matemática, mas de preferência de história. Então, se você puder, vai me dizendo, professor, não faço não, que vai dar zebra, vai dar zebra, não faço não. Me avise, porque você está com uma criança nas suas mãos. Eu não sei, nem quero aprender a mexer, eu sou um analfabeto digital. Mas assim que eu compartilhava, lá do Google, também saía, isso aí também não ficava... Mas, não sabia disso. Tá bom, deixa quieto. Final de errado, não falei nenhuma bobagem. Bom, valeu sobre a história dos hebreus, que depois virou judeu. Valeu sim, professor. Valeu. Leia a matéria sobre Jerusalém, que você vai entender. Depois, com calma, tem uma música, Jerusalema. É linda, é linda. Cara, toda vez que eu escuto aquela música, eu tenho vontade de chorar. É linda. Música, bote aí. Música, Jerusalema. É linda, linda. É de um sul-africano. Bote aí. Música de um sul-africano. Tá bom? Ele fala, a letra foi composta em Zulu, cara, mais bonita ainda, na língua Zulu, e Jerusalém, em Zulu. Zulu é a língua de uma tribo da África, a mais famosa e mais antiga tribo, não sei se é a mais antiga, a mais famosa da África do Sul. Então, aquilo ali está no idioma Zulu. E Jerusalém, em Zulu, é Jerusalema. Tem, Maria Luísa, é lindo, é muito bonito. É isso, professor. O professor fica com vontade de chorar. Fico. É da história dos povos hebreus que eu gosto. E a história de Jerusalém. Então, se você for para o YouTube, você vai ver, Jerusalém. Tem um vídeo de 30 minutos. É lindo esse vídeo, muito bonito. É um vídeo de 30 minutos. Procure aí. 30 minutos, onde eles fizeram uma coisa muito bonita. Depois você vai, tradução de Jerusalém. Tem um rapaz que canta isso aqui no Brasil, a letra é linda. Ele pede a Deus assim, por favor, não me deixe aqui. Jerusalém é o meu lugar. Eu quero ir para Jerusalém. Eu sei que o Senhor me ama. Então, por favor, me tire daqui. É um pedido a Deus para ir para Jerusalém. É muito bonita. Estou tentando me controlar aqui para não mencionar. Mas é muito, muito bonita a letra. Primeiro você lê a letra em português, a tradução. Bom? Depois você vê isso aí em ouvido de 30 minutos. Que aconteceu o quê? O que foi que aconteceu? Achei, Maria Luísa. Achei. Anota aí, vai. É lindo. E eu vou explicar por que isso é lindo. Por que é lindo? Anote aí, vai. Dancing, D-A-N-C-I-N-G. Dancing, D-A-N-C-I-N-G. Jerusalema. Dancing, Jerusalema. All over the world. A-L-L-O-V-E-R. Pronto. 21 minutos, sei lá, 21, 22 minutos. E aí foi o que aconteceu. Durante a pandemia de Covid, se fez uma espécie de desafio que viralizou. Então, você vai ver gente de um hospital na Alemanha. É lindo, é muito bonito. Às vezes, quando eu estou assim, meio
chateado, meio zangado, meio triste, eu boto esse vídeo, o negócio é que eu choro no meio do vídeo. Um velho desse abestalhado, ridículo. Você vai ver funcionários, o desafio era quem vai fazer a melhor coreografia de Jerusalém. Aí você vê funcionário de companhia aérea do Nepal fazendo a coreografia. Linda, eu vou botar aqui, não sei se você vai... Linda. Aí depois aparecem funcionários de um hospital na Alemanha, para ver se ganhava a disputa. Aí depois você vê bombeiros da Romênia, fazendo a coreografia. Depois você vê estudantes do Quênia, na África, fazendo. Depois você vê gente na Espanha, na França. É lindo, 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 lindo. Muito bonito o vídeo. Então, a ideia é, primeiro ver a tradução. Primeiro você vê a tradução, tá bom? É linda a letra, é muito bonita, muito bonita. É um pedido a Deus para ir para Jerusalém. E por que ir para Jerusalém? Porque Jerusalém é sagrada para as 3 religiões, as maiores religiões do planeta Terra, em termos de fiéis: cristianismo, islamismo e judaísmo. Então, Jerusalém, caramba, o mundo ocidental, parte do oriental, está em Jerusalém. Você quer a cidade mais importante do que Jerusalém? O mundo ocidental, o cristianismo nasceu ali, o islamismo nasceu ali. E aí você vê o pessoal, você vê os caras assim, ó, desengonçados, homens, mas dançando, todo mundo dançando, cara, tentando fazer uma espécie de desafio que viralizou há uns 3, 4 anos atrás, na epidemia. É muito bonito, você vê as meninas da África, as meninas da Áustria, os meninos da Romênia, os bombeiros da Romênia. Você vê um grupo de policiais militares da cidade do Cabo, na África do Sul. Todas elas dançando a música Jerusalém. Então, para você entender, primeiro você vê a tradução. É muito bonita. Eu gosto muito da voz desse rapaz. Ele é brasileiro. Jerusalém, tradução. E aí depois você vê que você vai ser... Eu tenho certeza que você vai se encantar. Você vai se encantar. Deixa eu ver se eu acho aqui esse rapaz cantando. Não, aqui só tem a tradução. Eu vou procurar com calma e mostro para você. Aqui, achei. Vai, anote aí. Anota aí, vai. Jerusalém Master KG. Jerusalém Master KG. Jerusalém Master KG. Cantado em português, tá bom? Você vai ver a letra. Eu, particularmente, gosto da letra. A letra é linda, você vai amar a letra. Você vai gostar da interpretação do cantor, entendeu? E depois você vai para aquele vídeo. Aí você vai ver, pô, tem tudo a ver com Jerusalém. Ou então eu vou tomar vergonha na cara, no bom sentido, falando, e vou ler aquela matéria lá, com 3 páginas lá do professor aí. Tá bom, minha querida? Tá bom. Quarta-feira a gente se vê para comentar sobre a prova da espécie de marinheiro. Professor, tá me ouvindo? Quarta-feira a gente se vê para comentar da prova. Não tá ouvindo. Tá bom. Tchau, meu querido. Um abraço. Te vejo na quarta-feira, tá bom?